Olá, acadêmicos! Eu sou o professor Jorge. Eu sou a professora Michele. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Acadêmicos da Saúde. Estamos em fevereiro, semana que vem já é o Carnaval, estamos iniciando oficialmente mais um ano de 2026. Lembra que no nosso último podcast a gente tinha conversado sobre metas para 2026? Entre elas estava uma vida mais ativa, uma alimentação saudável. É justamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso episódio de hoje, sobre alguns esportes que estão em alta, como o beach tênis e o vôlei. Sejam muito bem-vindos! E hoje a gente comentou, foi o maior sucesso o nosso último podcast, o pessoal gostou bastante com o nosso convidado, Walter, e ele comentou, não sei se vocês lembram, quem não viu ainda, vai lá no nosso canal e olha o anterior, que da esposa dele, da Tássia, que também é educadora física, os dois têm doutorado, então eles são experts no assunto, trabalham com isso, e hoje então os dois vieram. Vai ser ótimo. Eu vou apresentar então para vocês a Tássia. Tássia, fala um pouquinho de ti, sobre tua experiência, teu currículo rapidamente. Muito obrigada pelo convite, né, inicialmente, por estar aqui. Então, eu já sou formada desde 2006, né, na graduação de Educação Física, e depois fiz mestrado, doutorado, né, sempre na área de pesquisa juntamente, e faz 13 anos que a gente tem, então, um estúdio, né, que a gente trabalha com treinamento funcional, mais dirigido, atendendo diferentes públicos, né, individualizando bem o treinamento físico. Sou doula também, acompanho muitas gestantes, então tenho, né, uma certa experiência aí com o trabalho de gestantes e né, o exercício para gestantes. Acho que é isso. E o Walter quer falar alguma... O pessoal já conhece o Walter, tem vários cortes com o Walter, né, pessoal? Então o Walter quer falar alguma coisinha, como é que te sentiu desde o último podcast, gostou? Olá, acadêmicos, saudade agora, tanta saudade que voltei aqui para falar mais um pouquinho com vocês. Foi muito bacana a nossa conversa, foi bem enriquecedora, tanto acredito para vocês como para o grande público. Para mim também foi extremamente bacana, até a gente vencer esse medo das câmeras, né? Tanta coisa diferente do nosso cotidiano. Estamos tão, digamos, aptos e acostumados a falar sobre exercício, sobre a atividade física. Mas quando tem um ambiente assim diferente do que a gente está habituado, a gente acaba ficando mais tenso, mais nervoso, com medo, né, com receio de acabar não suprindo tudo o que está sendo esperado da gente. Eu acho que hoje eu já estou um pouquinho mais relaxado, para a gente ter uma conversa bem bacana. E por isso, pessoal, hoje a gente trouxe os dois aqui, porque como a Tássia falou, ela também é doula, e ela vai, as mamães que estão esperando seus bebês, né, fiquem aqui, assistam até o final, que vai ter muitas dicas para vocês. Nós já recebemos algumas dúvidas, né? Foi bem repercutido o nosso último podcast. Os acadêmicos aí de casa trouxeram algumas dúvidas para nós e a gente já queria começar te perguntando aí, Walter. Tu tinha comentado com nós, no nosso último podcast, da importância, dos benefícios da corrida. E aí algumas pessoas nos questionaram, gostei muito de saber esses benefícios, quero começar a ir praticar o exercício da corrida. Então a gente quer que tu explique para as pessoas por onde começar, se tem uma velocidade específica, tem alguma idade mais indicada, como é que seria o início de praticar aí o exercício da corrida? Certo, então, Jorge, foi muito bacana mesmo essa nossa conversa. Falando especificamente da corrida, na verdade, a gente tem que partir do pressuposto de que, primeiro, a pessoa tem que ter a liberação médica. É interessante fazer exames, ter um acompanhamento médico para ter, então, essa segurança de poder praticar esse esporte que é tão difundido que é a corrida. É um esporte maravilhoso, como nós comentamos nas nossas conversas anteriores, é um esporte extremamente democrático, né? Tu tem um corpo, tu tem um tênis, tu tem uma rua, tu sai para correr. É claro que a gente entende, como mencionamos em outros momentos, que o ideal seria a pessoa se preparar um pouco, né? Ter uma preparação adequada antes de simplesmente calçar os tênis e sair para a corrida. Ideal seria se ele tivesse, como eu falei anteriormente, primeiro a liberação médica e depois orientação de um profissional da área. O professor de educação física hoje, ele está
inserido em diversos contextos, né, para prescrição de exercício. E um deles, que tem bastante evidência, é no treinamento de corrida. Então, primeiro, o ideal seria a pessoa fazer um reforço muscular de algumas musculaturas específicas que seriam importantes para prevenção de algo que possa incorrer em fruto do estresse que é gerado pela corrida. Lembrando que o exercício é bom, é maravilhoso, mas ele desgasta o nosso corpo tem que estar apto para esse tipo de esforço, né? Então, primeiro, liberação médica, segundo, reforço muscular, e terceiro, seria, então, indicado que o professor fizesse todo um acompanhamento inicial, que a gente chama de anamnese. Vocês sabem muito bem o que é uma anamnese. Então, um questionário para saber histórico de exercício, objetivos, limitações. Muitas vezes as pessoas já começam a querer frequentar o ambiente da corrida já tendo em mente alguma prova específica. Eu quero fazer uma prova de 10 quilômetros no dia 15 de julho. Então, agora eu vou começar a me preparar para isso. Então, o professor ele vai fazer toda uma planilha de organização com intensidades, com volumes, com frequência, né? Brincando com todas essas medidas para chegar a pessoa apta a desempenhar o seu melhor esforço na data-alvo da determinada prova que a gente está aqui comentando, por exemplo. Isso é muito interessante porque é bem individualizado, né, pessoal? Nós, assim, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de querer agora, acabou as férias, iniciou o carnaval, querer emagrecer tudo que engordou durante as férias ou querer recuperar tudo que não conseguiu fazer durante as férias. Então é muito importante essa tua fala, que é individualizado, né? A gente não pode se comparar. A Michelle, que corre há 5, 6 anos, ela corre essa distância nessa velocidade. Aí vai lá o Jorge, que nunca correu e quer correr a mesma distância na mesma velocidade no primeiro dia. Exatamente. Então, assim, na verdade, eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais simples, assim, mas é algo bastante complexo. A gente calcula uma frequência cardíaca, alvo, que deve ser obedecida, né, de determinada faixa de frequência cardíaca até determinada faixa. Então, a gente vai brincar, entre aspas, com a intensidade, que seria a velocidade que a pessoa vai correr, e com o volume, que são as distâncias. Vou dar um exemplo. Um dos treinos que é bem comum, que nós fazemos, né, para o pessoal, são treinos com tiros de corrida. Então, a pessoa as pessoas chegam para correr com a gente, mas qual é a distância que o grupo de corrida faz num treino? A gente fala, normalmente, né, é de 5 a 7 quilômetros mais ou menos. E a pessoa, meu Deus, mas eu nunca corri, eu vou correr tudo isso no primeiro dia. É que não é um treinamento de forma constante. Tu não vai sair do primeiro segundo do treino até o último segundo correndo sem intervalos. Então, esse é um dos métodos que a gente usa de corrida. A pessoa vai correr por determinado tempo ou determinada distância e faz um intervalo, pode ser ativo, com caminhada ou uma corrida mais leve, ou até mesmo intervalo passivo, que a gente chama, que é o intervalo parado. Então, tem diversas formas de montar esse programa de treinamento de corrida para otimizar os ganhos da pessoa e assim por diante. Fazer um adendo. É diferente, a gente sempre fala que é diferente correr do que treinar corrida, né? E aí, muita gente acha que vai chegar no grupo de corrida e vai correr os 5 quilômetros. E é bem diferente. A gente faz justamente esse treinamento intervalado, que tu intercala, né? Pode intercalar a caminhada com corrida, ou corrida forte, corrida leve, que aí tu vai treinando e aumentando a tua condição cardiorrespiratória para ir desenvolver, né? Os 5 quilômetros ou 10, ou seja, né, o objetivo de cada um para alcançar ali, né? Uma das métricas que muda bastante, assim, é a nossa tolerância ao esforço, certo? Digamos, o consumo máximo de oxigênio de uma pessoa sedentária é em torno de 40 mililitros de oxigênio por quilograma de peso por minuto, certo? Com o treinamento e tal, eu vou chegar a 100? Não. Esse 40 é o que tu tem sedentário e tu vai aumentar em torno de 10%, mais ou menos. Digamos que chegue a 45, certo? Mas o grande pulo do gato do treinamento físico é que a nossa tolerância dentro desse máximo, ele melhora muito. Então, uma pessoa hoje, ela tem o seu consumo máximo de oxigênio em 40. Só que o limiar ali, o limite de esforço dele está em 60% desses 40. E agora, com o treinamento, a pessoa chegou ali a 43, 44, 45 de máximo,
né? Mas a tolerância e esforço dele vai para 85% do máximo, 90% do máximo. Então esse é o grande ponto que a gente pode incrementar no treinamento de corrida, que vai acabar tendo um reflexo bem bacana na capacidade da pessoa de fazer os treinos e também de percorrer todos esses quilômetros que a gente faz aí A durante os Michelle treinos. corre. Não, e até como eu comentei, né, pessoal, comentei na vez passada que eu comecei a correr com o Walter e com a Tássia. O primeiro treino foi com o Walter e depois eu participei do grupo de corrida, né? E realmente o que ele tá falando, que o Walter falou, que a Tássia falou agora, é verdade, gente. Eu nunca tinha corrido. Eu vou olhar para vocês. Eu nunca tinha corrido. E eu fui, o primeiro dia que eu fui com o Walter correr, a gente fez 5 quilômetros. Por quê? Porque é o treinamento. Não é que tu vai sair correndo. E eu vejo muito nas provas isso. Que agora participo de provas, né? E o pessoal sai correndo, que a gente chama no sprint, ó, os corredores aí, né? Dá o sprint inicial, chega a, sei lá, nem 1 quilômetro, a pessoa tá desmaiando. Ela não consegue ir até o final da prova, ou ela passa mal no final da prova, né? Porque ela acha que correr é simplesmente sair correndo, né? Não sei se vocês têm alguma coisinha para falar sobre isso. Eu só queria colocar também que, por exemplo, a corrida é um esporte individual, né? Mas quando ela é treinada no coletivo, essa motivação é muito maior, né? Por isso que a gente faz os grupos de corrida, tudo. Só que sempre fica claro que cada um, né, Sim. tem o seu nível de intensidade, de volume de treinamento. Então, qualquer planilha pronta, né, que vá preparar, não é a mesma coisa para um, não é a mesma coisa para outro, assim como a velocidade de corrida de cada um. Então, sempre respeitando isso, né, de maneira individualizada, mesmo que tu treine junto com alguém ou, né, num grupo, num coletivo. A gente sempre vê isso, né? Aquele grupo que já passou, aí 10 minutos depois vem mais um grupo, aí 5 minutos depois mais um microgrupo. Até vou perguntar isso. Eu sou Quando do vocês eu sou correm, do não é nada, microgrupo. porque sempre que eu te vejo correndo, eu faço um fiasco Não, gritando. mas ali eu era do microgrupo que ficava... Eu passei umas 4 vezes pela Michelle, a Michelle super concentrada, eu acho que até te desconcentrei, sorry. Mas aí a Michelle passando, eu gritava, isso aí, amiga! Parabéns! Aí a Michelle levava um susto, me olhava e eu tava lá pra motivar, trazer a motivação lá. Não, né? daí eu já pensava, tem que arrumar minha coluna, né? Mas é verdade, porque a gente vê passando, então passa um grupo depois de um tempo, justamente por isso, pela individualidade Claro que, dele. exatamente, encontrar alguém que tenha o mesmo ritmo, que tenha, é muito, muito mais legal. Quando a gente fez a maratona, né, completou uma maratona de 42 quilômetros, a gente treinava junto. Claro que o Walter corre mais, né, enfim, mas aí a gente acabava que em determinados momentos a gente corria juntos pra, né, um motivar o outro, porque aí fazer uma distância maior um volume sozinho é muito difícil. Os né? treinos para maratona, os treinos mais longos envolvem correr 2h30, 3 horas, né, de um treino. Então, realmente, tem que ter toda uma resiliência física, mental, e a questão de tu estar em grupo ou de estar com uma parceira, né, para conseguir vencer toda essa distância, realmente faz toda a diferença. E até nas provas, assim, né, a gente vê que a gente tá no grupo, daí o colega que já corre mais, já fez a volta, ele, e aí, Michelle, né? Então, isso te motiva, né? Te motiva bastante. Essa questão da motivação, que nem eu falei ali, né, que eu grito ali, que eu chamava a Michelle e parabenizava ela, a gente vê muita gente correndo com fone de ouvido, né? E a música motiva, a música vai conseguir ajudar ali, isso é mais individual. Vocês usam? Eu acho que é muito individual, a gente não usa. Até o Walter comentou que ele não usava, né, Walter? Sim. Porque eu gosto de me Nossa, mas correr concentrar uma ali. maratona com uma Britney Spears no ouvido. Exato. Vai daqui a todos. Mas é que me incomoda, na verdade, me incomoda o fone, enfim, né, tem outras coisas, aí começa a suar, aí, né, mas assim, claro que a música o tempo inteiro também me incomoda. Sim. Então, né, Algumas. é melhor... Pra correr, enquanto toca a música, a gente performa, vai pensando, assim, a nossa dança, que nem dia de chuvoso, que a gente parece que tá sempre num clipe de música que a gente escora na janela com a chuva, assim. Eu já gosto de, quando eu vou caminhar para relaxar, colocar o fone. Tá, mas o que tu escuta? Tu
Tu escuta... Eu escuto minhas músicas zen. Ah, eu ia te dizer, tu tá mais pra esse grupo de uma coisa meio Eu escuto- Chimbalaê, ou tu Não. já vai pra uma coisa bem... Tipo, ou zen, ou um canal que tem, vou fazer propaganda pro canal, Travel Love Songs, que é bem legal. Mas daí é música romântica? Romântica. Ah, É tipo legal. Love Songs, tá. Mas quando eu tô correndo, eu não gosto. Porque daí começa a suar, É. começa a incomodar, começa a apertar pra mim, mas, né? Como nós conversamos no nosso último momento, quanto menos entraves a gente impor e quanto mais facilitações a gente propor para nós, a gente consegue vencer aquela inércia de sair da inatividade e entrar na atividade. Vou dar um exemplo. Pessoa que gosta de correr com fone de ouvido, né? Que não é o nosso caso. Nós acabamos nos compenetrando no que a gente está percebendo ali do nosso corpo e tudo mais. Mas a pessoa que ela gosta de música e tudo mais e quer correr com fone de ouvido, comprou um fone de ouvido adequado ali, Bluetooth, enfim, ela já começa a escutar a música que ela vai escutar durante o seu percurso de corrida. E eu estava lendo essa semana um artigo que falava que as pessoas, quando elas escutam a playlist de corrida, isso já faz uma liberação de dopamina. Então, daqui a pouco, essa pessoa que ela está começando a tentar vencer a inércia do sedentarismo e tudo mais, já colocou a sua playlist de música favorita, que já entra no seu nicho ali de corrida e tudo mais, isso também já é um facilitador para ela sair da inércia e já começar com o seu treino de corrida. Ah, com certeza já motiva, né? E indicação, né, como eu tinha falado antes, os grupos de corrida, eles ajudam muito nessa questão, porque a gente, durante o exercício que é um pouco mais intenso, a gente acaba se boicotando, né? A gente, vai olhar ali, eu tenho que fazer mais 2 vezes, né? 2 minutos forte, eu tô cansado, vou parar. Mas aí se tu tem outra pessoa que dizendo, não, vamos lá, só mais 2, tu consegue, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Isso também acaba, né, essas são as vantagens de tu treinar em um grupo, em que tu tem algum acompanhamento mais, né, direto, pra motivar mais, melhorar, enfim. Não, e também o bastante. fato de ter parceiro de treino, assim, né, no grupo ali de corrida, tem o Jorge que corre numa intensidade parecida com a minha, um motiva o outro, né? Ele... Bem lógico. um motiva o outro. Acaba que o Jorge vai se desafiar um pouco mais para tentar me acompanhar. Eu, no meu dia, Exato. também vou tentar me desafiar um pouco mais para tentar acompanhar ele, né? E, ao mesmo tempo, essa questão que a Michelle falou durante as provas, né? Tem um retorno. O Jorge já passou ali, vamos lá, Walter, continua aí na tua corrida. Eu já vou entrar também em outro modo ali, que eu estava já tentando, pensando em desistir, ou perdendo um pouquinho de resiliência, entrando num baixo astral ali, não vou conseguir fazer a prova e tudo mais. Já escutei meu colega de corrida, já entra outra energia e a gente continua, acaba Exato. continuando, né? Então o fato do grupo de corrida é muito bacana por isso. Muito interessante. E pra gestante, tá? Se eu sei que durante tuas gestações, né, tu corria, claro que não com tanta intensidade, mas se tu puder falar um pouquinho e falar um pouquinho também sobre exercício físico na gestação, né? O que é mais indicado? Então, sim, corri, fiz, né, treino de força durante todas as 2 gestações. Vem sempre, a gente parte da premissa que tem que ter liberação médica, né, novamente. E quando a gestação é de risco habitual, que é qualquer gestação que siga normalmente, digamos assim, que seja de risco habitual, não pode treinar ou continuar treinando desde o início até o final, não tem aquela pausa, né, de os primeiros 3 meses eu não posso fazer, porque, enfim, fica muito medo de risco de aborto, não tem, né, relação exercício com um aumento de Probabilidade. de probabilidade de aborto, isso não existe. O que a gente sempre fala assim, nenhum esporte deve ser começado na gestação. Então, por exemplo, assim, eu não vou iniciar a corrida quando eu tô gestando. Agora, se tu já corre, tu pode seguir. Claro que a gente faz alguns controles, que aí agora eu vou entrar, mas assim, é a mesma coisa de outros esportes. Eu jogo beach tênis, eu sempre joguei, vou iniciar só na gestação. Não, né? A única coisa que a gente indica, assim, eu sou sedentária e, né, eu descobri a gravidez, eu posso então fazer um treinamento de força, de, né, pilates, enfim, pode, isso sim, claro,
acompanhamento de algum profissional adequado, né? Enfim, aí que a gente vai ter um controle mais individual. Mas esportes a gente indica não iniciar. Agora, se tu já faz, né, não tem problema. A gente controla muito a questão a gente faz por uma escala de percepção subjetiva de esforço, né? Então, que é uma escala de 0 a 10, de 1 a 10, que 1 seria o menor esforço e 10 o maior esforço. E aí a gente pede sempre para que as gestantes fiquem num esforço moderado, nunca alcance o máximo de esforço para que tenha, né, o aporte de oxigênio ok para o bebê e fique tudo bem. Mas aí a gente se aprofunda um pouquinho mais, que a gente faz um cálculo de frequência cardíaca ideal para que a gestante não ultrapasse aquela margem ali, né, que é em torno de 70%, 80% da capacidade, para justamente a gente considerar que está tudo ok ali na circulação sanguínea, tudo ok. Não, tem diversas formas, assim, até de calcular esse percentual de frequência cardíaca, né? Tem métodos que são um pouco mais conservadores, outros que são um pouco mais agressivos, mais arrojados. Nós temos um método que a gente utiliza que não é, por exemplo, se a tua frequência cardíaca máxima preconizada lá pelas métricas, ela é 200. Eu vou ficar nos 80% desses 200. É um cálculo um pouquinho mais elaborado do que isso. A gente tenta fazer um pouco mais refinado do que simplesmente esse número cru, né? Para ficar uma prescrição de treinamento bem adequada para aquela gestante, para aquela... E a questão de segurança, né? Segurança para que a gente consiga... E agora eu vou falar assim, eu já tinha comentado em outros momentos com a Tássia, uma coisa é tu prescrever para os outros, não é? Quando tu prescreve para o filho da Michele, né? Para Michele gestante, é uma coisa. Mas a gente brinca, para cortar a própria carne, para tu prescrever para o teu filho, né? No caso, como somos casados, era um dos nossos filhos, fica aquela coisa assim, aquela ponta de dúvida. Será que isso é adequado? Será que a gente não está incorrendo um risco para os nossos bebês? E obviamente que não, né? Tanto que a Tássia, principalmente na primeira gestação, acho que ela estava com 38 semanas, e ela fez uma prova de 5 km, né? Com 38 semanas de gestação, fez uma prova de 5 km, obedecendo todos os parâmetros preconizados, tinha um frequencímetro de pulso, né? Com cinta peitoral, que na época era a mais adequada, obedecendo todos os parâmetros necessários, e ela fez a prova com segurança, foi mega aplaudida na época lá, porque o pessoal, né? Nossa, uma gestante correndo e tudo mais, mas sempre com segurança. Então a gente tem que sim acreditar em muito daquilo que a gente propõe, porque as nossas prescrições elas são baseadas em evidência científica. De forma alguma a gente colocaria em risco o bebê da Michele Phantom, né, como a gente brincou em outro momento, ou da Tássia, ou seja lá quem for, não é? Então é muito importante isso. O meu bebê. O bebê Jorge, né? E eu lembro até que na época que, um pouquinho antes, quando a gente estava, né, vamos, né, querer um filho, eu comecei a me interessar muito pela questão de prescrição para gestantes. E aí eu queria fazer um curso, uma especialização, mas não existe, assim, na área, né, direcionado. Aí eu fui a gente foi, né, muito autodidata, né, pesquisando o que as diretrizes diziam, enfim, e a gente criou um método nosso, então, né, então tem toda a questão também que são benefícios para a gestante, de mobilidade pélvica, né, mobilidade de quadril, que é muito importante, porque a gente tem várias mudanças, né? Anatômicas mesmo, né? Exatamente, da gestação. Então, diminuição, aí, o que ocasiona diminuição de dor muscular, né? Melhora a condição cardiorrespiratória na gestação, enfim, tem muitos benefícios, né? Inúmeros. Diminuição de parto prematuro, né? Reduz inchaço, né? A retenção de líquido. Enfim, os benefícios são inúmeros, né? Tanto para a mamãe quanto para o bebê. Para o bebê, exato. Né? Tá bem evidente, assim, que bebês nascidos de mães fisicamente ativas têm menor risco de todas as doenças respiratórias, asma, bronquite, assim por diante, né? E vai incorrer também em um menor risco da criança ser sedentária. Exato. Né? Então é muito bacana isso, assim.
O exercício ele não é bom para a mãe, não é bom para o bebê, ele é bom para todo mundo ganha. E até, né, tá, Walter, muitas mães após o parto acabam ficando com a famosa bexiga caída, que o pessoal fala que é do assoalho pélvico, né? Uma flacidez, digamos. Inclusive, tem exercícios, né, que a gente pode fazer para fortalecimento. Que a gente já faz ao longo da gestação, longo da exatamente, gestação. para fortalecer o assoalho pélvico, e aí depois, né, continua, né, reforçando. Mas isso faz muita diferença, faz, né, tanto para o parto quanto para o pós-parto, né, essa questão de força muscular ali né, da pelve, da musculatura que envolve. E para esses controles, assim, que a gente tem tanto para gestante quanto para outra pessoa, né? O que vocês acham que é bom? Funciona esses relógios que nem a gente tem hoje com controle de frequência cardíaca? É bom numa corrida a gente utilizar? Ou é uma coisa mais avançada? Ou para Ele realmente gestante? funciona? O ideal, o frequencímetro ideal é a cinta de peitoral, né? Que aí eu acho que monitora melhor a frequência cardíaca. Mas os relógios hoje têm uma margem Eles têm uma de margem acerto, erro, mas- digamos. Depende da marca também. Exato. Então, esses relógios, eles estão cada vez mais modernos, com uma tecnologia cada vez mais refinada. Antigamente se dizia que sim, a cinta peitoral ela era a melhor. E ela continua sendo, né? Os mesmos relógios que têm frequencímetro de pulso, eles também funcionam com o adereço peitoral. Ele é o mais avançado. Os relógios unicamente de pulso, eles também têm a sua medida, mas com certeza tem um desvio de erro ali um pouquinho maior. Não, inclusive, eu vi agora um novo que eu me interessei, pesquisei porque eu gosto dessas coisas, né? Que tava o Cristiano Ronaldo usando, né? Que era um que não é um relógio, que é uma pulseira. Que daí tem umas marcas brasileiras também, que a gente coloca e depois dá gráficos mais específicos. Eu creio que isso ainda não pesquisei muito, mas creio que seja até um avanço já desses relógios, porque ele não dá horas, ele é somente para controle Do exercício. atleta. Sim, não, é bem interessante porque uma das minhas peças de estudo, dos meus estudos lá, foi exatamente a frequência cardíaca, eletrocardiograma e tudo mais. E tem relógios que eles dão um intervalo RR do eletrocardiograma para cálculo de variabilidade da frequência cardíaca, diversas medidas que a gente pode fazer a partir disso. Então, sim, está cada vez mais difundido e sendo mais usual, né, para o grande público. Antigamente eram só atletas de altíssima performance ou até mesmo esportes coletivos, por exemplo, futebol, que eles usam GPS durante as partidas para ver a distância que cada posição, cada atleta faz. E agora não, está disponível para o grande público. Inclusive, né, essas pulseiras, tem também anéis que medem frequência cardíaca, frequência respiratória. Até hidratação, né? É. De hidratação, enfim. Oximetria, tudo mais. Com anel, com os de pulso não são muito confiáveis, mas esse anel e essa pulseira para oximetria também funciona Olha a bastante. tecnologia. Não, cada vez. Muito interessante. Essa questão toda de gestação é muito interessante. E aí, pós a gestação ali, como é que funciona esse momento depois? Então, a mãe, né, estava gestante, aí teve o nascimento do bebê. Como é que funciona a volta desse exercício físico aí? Sempre, né, levando em conta que tem que ter a liberação médica, e aí depende também da via de parto, né? Se o parto for natural, né, via vaginal, geralmente eu fui liberada com 10 dias, 15 dias, porque, né, tive parto normal, enfim. Aí depende, porque a cesárea é uma cirurgia, né, de médio porte, então tu tem toda a questão de, né, recuperação cirúrgica ali para depois iniciar o exercício. Tendo a liberação médica, a gente inicia com os exercícios de reforço muscular, né? Sempre cuidando, eu até não falei antes, mas tem alguns cuidados que a gente tem que ter na gestação. Por exemplo, a gente evita muito a flexão de tronco à frente, como aqueles abdominais tradicionais. A gente faz outros tipos, né, de reforço da musculatura do core ali, né? E aí isso a gente vai trabalhando depois também, né, com cuidado ali, pós-parto, né, e do assoalho pélvico sempre, né, antes, né, do parto e depois do parto. Uma das coisas que a gente vê que faz muita diferença, assim, para as gestantes,
também no durante, é uma coisa chamada autoliberação miofacial. Então, fáscia é aquela pelezinha que encobre o músculo, não é? E a função mecânica, entre aspas, assim, da fáscia é com que um músculo deslize sobre o outro, porque a gente tem camadas de músculos, né? Em todo o nosso corpo, então um músculo vai deslizar de forma mais facilitada sobre o outro. O que acontece? Muitas vezes, por essa mudança estrutural, né, da postura da gestante, né, ela acaba tendo um aumento de lordose lombar, uma abertura das pernas, os pés ficam mais voltadinhos para fora, a gente chama de marcha anserina ou caminhada de pato, né, a gestante fica com os pezinhos para fora assim, então acaba tendo essa protusão abdominal, hiperlordose lombar, então acaba mudando toda a estrutura de amortecimento da coluna e também de quadris. Muitas vezes o que acontece? A gente tem até uma gestante que treinou com a gente, que a gente falou para ela, compra uma bolinha dessas de tênis, assim, um pouquinho mais durinha, e quando tu for pro teu trabalho, porque ela não trabalhava na mesma cidade Ela que ela dirigia, residia, né? Ela né? tinha um período dirigindo que era de uma cidade para outra. Exatamente, que ocasionava uma dor imensa dela de ficar Ela sentada. ficava muita dor nas costas e tudo mais. Então ela pegava a bolinha e ela ia massageando o quadril dela durante o trânsito. Então ela não tinha dor no trânsito e a profissão dela exigia que ela ficasse sentada, então ela conseguia ter a vida laboral dela também bem tranquila, sem as dores, né? Evitando esse desconforto ocasionado por essa mudança mecânica ali que aconteceu na sua coluna. Que eu falei anteriormente ali, que a gente sempre faz, assim, para qualquer treinamento de gestante. É liberação miofascial, a mobilidade de quadril, né, que eu acho que é premissa básica, assim, e depois o treinamento de força específico, enfim, para, né, para desenvolver ali a preparação, mas isso né, liberação e mobilidade, eu acho que é uma que todo mundo pode fazer até em casa, né? Não precisa nem... Inúmeros benefícios, né? Tanto para a mãe quanto Exatamente. Exato. Não, e olha só que interessante uma coisa, né? Porque sempre tem mais de uma visão do mesmo acontecimento. A gestante, como eu falo, assim, ela vivencia aquilo ali na carne, né? Ela sente o nenê crescendo no ventre, vai sentindo o nenê se movimentando e tudo mais. O pai, ele é um estranho, né? Nessa brincadeira, né? Então, o que acontece? Eu via as coisas, eu escutava os relatos da Tássia e tinha as minhas conclusões. Durante a nossa estadia lá, digamos assim, no hospital, quando ela teve a Fernanda e quando ela teve o Pedro... Beijo, amores, eu amo vocês. Quando ela teve a Fernanda e teve o Pedro, nos dois momentos, a gente foi para o nosso quarto, após ali todo o advento do nascimento, né, aquela magia e tudo mais. Nasceu o bebê. Quando elas foram pro quarto, chegou a Tássia, chegou o bebê, chega o Walter ali junto, de acompanhante, e daí a enfermeira, né, perguntou pra Tássia, Tássia, como é que tu tá se sentindo? Tudo bem? Ah, tudo bem. Tu já foi aos pés? Já fui aos pés. Ah, já fez xixi? Já fez xixi. Tu quer ajuda pra tomar um banho? E a Tássia, bem capaz, né, tô aqui, plena, maravilhosa, tudo mais, tô bem fisicamente, tudo mais, né, tive um parto natural, lindo, maravilhoso. Tássia foi, seguiu a vida dela. A gestante do outro leito, a enfermeira fez as mesmas perguntas. Fulana, como é que tu tá? Ah, eu tô com dor. Ah, eu tô isso. Ah, não, foi aos pés? Não, não foi aos pés. Fez xixi? Não, não fez xixi. Ah, eu tô com muita dor, preciso de medicação para dor. Por quê? Era um parto de outra via que não a via natural. Ela teve uma cesárea, né? Então esse é um ponto bem interessante que, claro que isso é um homem eu quero ter as minhas limitações, né? Eu nunca vou vivenciar uma gestação. Mas é um homem falando do que acontece. A via de parto, se é possível, ela tem um caminho fisiológico, e se ela pode chegar nas suas vias, de fato, de uma forma natural, todo mundo ganha. A gestante ganha, o bebê ganha. O pós é melhor para o bebê, o pós é melhor para a gestante. Enquanto que tem artigos mostrando também que aumenta o risco, por exemplo, de bronquite, asma e doenças respiratórias em bebês nascidos por via cesárea. Porque o trabalho de parto em si, que é um esforço, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, prepara, né, faz essa preparação
né, de pulmões, de, né, toda a questão Respiratória. inicial ali, né? Então, E o bebê cresceu agora. O bebê cresceu, já tá lá, a Fernanda e o Pedro já estão... Fernanda com 9, né? E Pedro com 6, né? Exatamente. A Bia também, que é a amiguinha da Fernanda, minha filha, pessoal, tá com 9. E daí a gente não quer que a criança fique sedentária. Nós pais queremos sempre que... O Jorge também, gente, ele tem vários afilhados. Muitos. A gente não quer que as nossas crianças fiquem sedentárias, né? Que tipo de exercício é indicado? A criança pode fazer, por exemplo, um exercício de força? Com que idade? Que tipo de exercício que é Cuidado, o ideal? tem que ter com essa Quanto idade. de exercício que a criança tem que praticar por semana, ou né? O que vocês poderiam nos explanar um pouquinho sobre isso? Que elas não só pode como deve, né? O exercício, ele é... Mas eu acho que eu vou iniciar só dizendo que como essa criança vai se desenvolver na questão de exercício, enfim, e tantos outros hábitos, é a questão de estilo de vida dos pais, né? Então, tu ter o acompanhamento ali de pais fisicamente ativos influencia muito, né? A vontade da criança. Quantos, né, filhos de alunos que a gente vê que acompanham os pais né, no treino e que vão, e, né? Isso... eu acho que é a grande chave ali, né, de se os pais são fisicamente ativos, as crianças tendem a ser fisicamente ativas também, né. Aí, precauções agora, tu fala um pouquinho e depois eu complemento. Então, primeiro, é importante isso que a Tássia falou, né, o estilo de vida dos pais vai nortear o estilo de vida das crianças. Eu sempre brinco com a Fernanda e com o Pedro. Vocês podem escolher o que vocês quiserem da vida de vocês, mas vocês nunca vão deixar de fazer exercício. Vocês nunca vão deixar de fazer atividade física, porque nós sabemos o quanto isso vai ser importante para eles em todos os âmbitos da vida, né? Se pensa que se tu tiveres, então, uma vida plenamente fisicamente ativa, assim, uma vida adequada, digamos assim, nessa questão do exercício físico, tu vai frequentar ambientes mais bacanas e tudo mais. É? Então, isso já parte desse pressuposto. Mas daí tu perguntas, né? A criança pode começar a fazer exercício? Ela só pode depois de que ela nasceu. Né? Fatídico, ó, pessoal. É um momento fatídico. Só depois que nasce. Estamos dizendo que a criança precisa nascer para iniciar. Exato. Essa é a limitação da criança treinar força. A criança pode treinar força durante todo o seu desenvolvimento. Existia, há muito tempo atrás, a metáfora, né, aquele medo de que treinamento de força iria influenciar de forma negativa no crescimento das crianças. As crianças iam ficar com uma estatura mais baixa do que eles poderiam atingir de forma natural. E isso já caiu por terra. Tá? Então, está bem evidente que crianças podem treinar força sim. O ponto mais importante é que a criança não vai fazer um treino de força diminuído em relação ao adulto. Ela vai ter o seu treinamento de criança. Porque a criança não é um mini adulto, né? A criança não é um mini adulto. Isso na ginástica olímpica, né? Sim. Porque por exemplo, Simone Biles tem 1,42 m, eu acho, por aí. É porque treinou. Então isso... Com balé também, o pessoal comenta do balé. É mito. Mas é uma coisa que a gente observa, assim, que os ginastas, geralmente, eles são... Mas aí é uma questão do biotipo favorecer o esporte. Entende? Assim como corredor, porque os corredores que se destacam são corredores, né, que têm uma estrutura corporal mais fina. Exatamente. Então ele vai se, né, vai passando por cima. A gente não pode então associar, né, que eles são mais baixos porque fazem a prática. Claro que depende muito do volume de treinamento, né? Quando a gente fala de esporte de alto nível, é outra história, né? Porque aí a questão é um treinamento muito intenso, aí sim, direcionado para crianças, pode vir, né, a prejudicar. Ontem a gente até estava comentando que as ginastas, por exemplo, que treinam alto nível, às vezes nem menstruam, porque isso é uma questão de tanta alteração que tem no corpo, porque o tempo de treinamento é muito grande, o esforço é muito grande, aí isso sim pode gerar, né, complicações, mas não que a estatura vai indicar, né, tu vai ficar mais baixo porque tu tá praticando. O que acontece? Existe, né, na antropometria, um indivíduo chamado Phantom, tá? E esse indivíduo,
ele é como se fosse aquele bonequinho do Leonardo da Vinci, sabe? Ele O vai homem dizer... vitruviano. Exatamente, o homem vitruviano. Ele vai, então, dizer como seria a média das pessoas. Um exemplo, quando a gente fala de envergadura. Envergadura é a distância de uma mão, da ponta do meu dedo, até a ponta do meu outro dedo, com os meus braços estendidos. Normalmente, a minha envergadura ela é similar à minha altura. Eu, Walter, tenho a minha envergadura menor. Então, isso é uma desproporcionalidade em relação a Phantom. Por exemplo, nadadores, eles têm uma envergadura muito maior do que a sua altura. O Michael Phelps, ele tinha, se não me engano, 1,95 m, alguma coisa assim, 1,90 m e poucos de altura, né? E 2 e pouco de... 2,10 quase de envergadura. Então, são desproporcionalidades em relação ao Phantom. Então, não é que o exercício ou a atividade física ou o esporte vai ser prejudicial para determinado público que vai acabar limitando o crescimento ou assim por diante. É uma seleção natural. Isso O é esporte- determinado geneticamente, né? Geneticamente ele vai nascer assim, enfim, Exatamente. e aí pode se destacar em determinado... Então, o esporte é que Esporte. vai selecionar. É. Os melhores têm determinado tipo, determinado perfil e vão ter maior destaque Tanto em que relação tem, a né, isso. um jogador de basquete que foi melhorado a estatura, a questão de desenvolvido desde criança, que eles, né, estimularam o crescimento dele para que ele jogasse basquete. Então, justamente, né, sei lá, direcionaram para que fosse, né? Sim. E essa... desculpa... falando da prática de exercício, né, que a gente estava comentando, ter esses exercícios diversificados são muito bacanas. No nosso último podcast, vocês aí de casa vão lembrar, o Walter comentou com nós que tu é uma exímia jogadora aí de beach tênis, né? Ficou todo mundo com vontade aí de conhecer. Conta um pouquinho pra nós, então, aí a tua história com o esporte. E quem gosta do esporte, gostaria de iniciar agora com beach tênis. Por onde começar? Jura, né? Imagina os jogadores de beach tênis me olhando eu jogar. Não, eu sou uma jogadora amadora, né? Mas, enfim, gosto. Eu acho que é um esporte, assim como a corrida, é muito democrático, porque tem desde criança até idosos praticando, então é muito... É muito... Democrático. É democrático, a liberdade ali, né? Enfim, eu acho que o pé na areia também isso acaba motivando. Eu gosto muito. Mas vamos lá. Sempre, para qualquer prática de esporte, a gente preconiza antes o treinamento de força. Isso a gente vai falar sempre, porque é o treinamento base, né? Que te reforça a musculatura, tudo. E principalmente pelo fato do beach tênis ou vôlei de areia, enfim, ser praticado na areia, né? Com o pé na areia. Então, tu tem o solo é muito, né? Irregular. Sabe? Exatamente. Então, é diferente, por exemplo, correr na areia do que tu correr no asfalto, né? Então, tu tem essa instabilidade. E aí, a mudança de posição, né? Muitos giros, tu precisa ter a musculatura reforçada para que tu não tenha lesão, né? Então, sempre, de preferência, né? A prática juntamente. Importante também para o beach tênis é uma orientação, a técnica, né? Que é diferente, por exemplo, do tênis, do frescobol. Tem muita gente que brinca, né? Que é um frescobol com rede, né? Mas não, tem uma técnica diferente, enfim, né? Aqui no nosso litoral a gente usa muito o frescobol, né? Exato, e que é um esporte muito legal, mas é diferente, né? Não é um esporte com redes, um frescobol com rede. Então tem toda a questão de técnica que aí seria interessante tu fazer acompanhamentos com aula, enfim, né? Porque a gente tem sempre um avanço do corpo à frente, tu recebe a bolinha na tua frente, enfim, né? Então a gente tem esses, né, como eu falei antes, esses giros, movimentações muito na areia, o que exige uma condição cardiorrespiratória muito grande. Então esse preparo físico também é importante, né? Para te dar conta né, da prática ali, né? No sol, se for feito externamente ou, né, no calor, enfim. E uma das coisas interessantes dos esportes de raquete, saiu então essa pesquisa que fala que cada tomada de decisão, a bola está vindo na minha direção e eu tenho que ter uma tomada de decisão. O que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar essa bola em diagonal, vou colocar essa bola em paralelo e assim por diante. E isso acontece com muita frequência nos jogos de raquete. Em todo momento está tendo esse deslocamento do corpo. Então, esse exercício físico com essa tomada de decisão. Isso acaba incorrendo numa neuroproteção. Então, esportes de raquete entram como um dos exercícios, um dos esportes mais adequados
para a prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, é como se fosse, né, tu vai ali tendo que mentalizar. Fazendo sinapses. E a Exatamente. gente fica Exato. pensando, né? Vou jogar pro outro de amigo, vou jogar lá no cantinho, vou matar ele. Claro, e e isso essa, tem que ser muito rápido, né? exatamente, Exatamente. muito rápido. Muito rápido. Então, essas tomadas de decisão da bola mais curta, da bola mais longa, da bola mais alta, com velocidade, como eu vou projetar o meu corpo para dar esse golpe, né, e ser bem efetivo. Então, essas tomadas de decisão também mostram que, né, acaba sendo bastante efetivo nessa neuroproteção. E a gente está aqui no Brasil, no país do futebol, mas o vôlei, ele está ganhando cada vez mais adeptos, né? Desde 1992, já faz um tempo, né? Que aqui no Brasil teve a grande seleção de vôlei, primeira lá que ganhou, né? Uma das primeiras que ganhou medalha. E hoje em dia a gente vê nas escolas, né? O Walter trabalha também na educação, né, Walter? Que as crianças, os jovens e muitas vezes os adultos estão praticando bastante vôlei, fazem grupos, né? Assim como o beach tênis, quem quer começar, eu adoro vôlei, quero começar, mas tenho vergonha, né? O que vocês têm a comentar um pouquinho sobre o vôlei, que é um esporte que o pessoal gosta bastante? Quem que pode jogar, o que precisa, né, pra gente praticar esse esporte? Certo. Então, partindo do pressuposto que a pessoa tem uma liberação médica, não tem nenhuma restrição muscular, nenhuma restrição articular, ela está coluna? apta, exatamente, ela está apta para a prática desportiva. Se é uma criança, dependendo da fase de desenvolvimento, a gente chama de, tem fases sensíveis de desenvolvimento da criança, né? Em determinada fase, determinada idade, a criança ela é mais sensível a determinado tipo de estímulo. Em outras fases, outro tipo de estímulo e assim por diante. O vôlei, a gente começa a introduzir nas crianças ali, a partir dos 8 anos, mais ou menos, certo? A Fê, a nossa filhinha, já é uma exímia praticante de vôlei, ela adora. É muito interessante isso, porque a gente começou brincando ali e tudo mais, e num dos verões, ela pediu, papai, eu quero treinar contigo vôlei, porque eu quero, né, aprender. E a gente começou a jogar e tudo mais, né, e brincando, treinando os fundamentos, né, os golpes fundamentais, que são a manchete, o toque, para já conseguir, né, tu sabendo manchete e toque, tu já consegue fazer O domínio da o, bola. né, o domínio, né, o controle de força e tudo mais, ângulo, né, de batida e tudo mais. E ela já começou a dominar esses movimentos. E daí, quando chegou no ano escolar ali, propriamente dito, ela queria fazer a escolinha de vôlei na escola, só que não tinha, era a partir do ano seguinte. E ela ficou mega decepcionada e tudo mais, e nós levamos ela num outro ambiente fora da escola, que tinha escola específica de vôlei. E o professor, ele se encantou por ela, ele falou ainda, nossa, ela não tem idade ainda, ela seria só a partir do ano que vem, mas ela já está jogando super bem e tudo mais, então ela já pode participar. Então ali, a partir de 8, 9 anos, ela já pode iniciar, então, essa prática desportiva para ter o seu desenvolvimento mais bacana. E o vôlei, ele é muito interessante pelo seguinte, principalmente falando mais desse nicho criança, depois a gente pode falar um pouquinho mais de adultos. No nicho criança, quando eu for dar o meu saque, eu estou mirando lá, o Jorge está lá do outro lado da quadra, na posição, os jogadores de vôlei vão saber, ele está na posição 6, tá? Então eu já estou mirando o Jorge, porque eu sei que o passe dele não é tão forte, o passe da Michelle ele é um pouquinho mais adequado, o Jorge ele é bom no ataque, ele não é tão bom no passe. A defesa não é o forte. Não, a defesa não é o forte, a Michelle é melhor na defesa, o Jorge é melhor no ataque. Então eu vou mirar o meu saque no Jorge. E eu tenho que fazer o toss, que é o arremesso da bola para cima, e fazer o golpe. Esse arremesso para cima, a altura que eu vou colocar a bola, o meu golpe, a partir do ângulo que eu vou bater na bola, para eu saber a altura da rede, o quanto a bola tem que passar por cima da rede, o quanto de força eu tenho que aplicar nessa bola para a bola passar, isso eu tenho que fazer um cálculo mental enorme, gigantesco. E o interessante é que esse cálculo mental, ele estimula a mesma área de desenvolvimento matemático. Então, crianças que praticam esportes têm melhor desenvolvimento cognitivo. Então, por exemplo, vôlei, uma criança que pratica vôlei, ela tem, então, a tendência maior a ter mais facilidade em matemática, em tomada de decisão,
no vestibular, por exemplo, depois mais lá adiante, assim por diante. Então, o esporte ele vai atuar de forma decisiva em determinadas coisas que a gente sequer imagina que vão fazer diferença na vida da pessoa. Tá? E enquanto esporte para adultos, tem toda essa questão da socialização, né? O próprio vôlei, ele é muito praticado hoje em dia por adultos na areia também. Exato. E as pessoas, elas estão lá pela farra, né? Pela brincadeira, pela essa amizade. questão, pela Pelos amizade. churras depois do vôlei. Exatamente. Tem toda essa questão lúdica, né? Então, assim como o beach tênis, eu acho que, na verdade, o beach tênis, ele pegou uma carona, né? Nessa questão da areia, nós temos essa questão lúdica, né? Do pé descalço, com contato com a areia, com essa questão de praia e tudo mais. Tem um ambiente propício, porque o ambiente do beach tênis, ele é um ambiente extremamente descontraído, tem música, tem o pessoal brincando, rindo e tudo mais, e não é diferente do vôlei. O vôlei é a mesma coisa, então quando a gente está fazendo ali, geralmente o pessoal não faz uma dupla de vôlei, faz um time de 6 na areia. Ou mais, né? Com um monte do lado, um monte do outro e estão ali. Não tem nem espaço na quadra pra bola cair, é só uma pessoa. E ninguém pega a bola. Mas é muito divertido, legal por isso. Então, tem toda essa questão lúdica, né, de companheirismo, essa questão de comunicação, né? A bola tá vindo, eu tenho que avisar. É minha! E eu tenho tomado decisão para pegar e fazer o golpe. Porque senão, tá eu e o Jorge lá... Vai todo mundo... Vai todo mundo, exato. bateção de cabeça, acaba caindo e se machucando. Não, é brincadeira, o pessoal não se machuca, não. Mas então acaba que a bola cai, né? E a gente perde o ponto. Então tem toda essa questão de comunicação, de tomada de decisão, da questão de eu ter essa noção da bola estar vindo à minha direção, eu ter ideia de onde é que mais ou menos ela vai cair para eu poder me posicionar. Então, é um esporte fantástico e só tem benefícios. Não, e até retomando, antes, quando a gente estava falando sobre crianças, né? Como é importante, como o Walter estava falando sobre as fases sensíveis, por que a gente fala tanto da importância da prática de exercícios na infância? Porque é ali na infância, na fase sensível, que vai determinar a tua vida adulta, né? Então, se tu praticou exercícios na fase de criança, é muito difícil tu não fazer isso na fase de adultos, né? Então, é extremamente importante, né? A gente brinca até que, enfim, quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente tem algumas diretrizes. E aí a gente brinca que, tipo, o exercício eles podem escolher qual, mas eles têm que fazer. Algum. Né? Esses dias um aluno ainda me perguntou, Tassi, tu não acha que é muito... porque ele disse que ele fazia isso com a filha dele, né? Tu pode escolher um exercício, mas que ela não queria fazer nada. Não, mas tu tem que escolher um. Aí ele disse que ele ficou meio assim, fiquei com receio de, né, impor isso. Olha, a gente não, às vezes... Não obriga, mas a gente enfatiza a importância. Enfatiza a importância. Ou a mesma coisa de verduras, frutas, né? A gente ainda faz assim, vai comer uma fruta e mais alguma outra coisa. Ou, né, um vegetal e mais... Então, tu vai direcionando, tu pode escolher, mas a opção de não fazer não existe. Não existe. Não existe. E não é uma dificuldade isso. Não é. É uma questão de... Saúde, vai trazer benefícios para ele. Né? E essa questão dos pais serem fisicamente ativos vai facilitar muito esse processo. Por quê? Olha só que interessante. Como a gente já falou, nós corremos há muitos anos. E a Fernanda, ela andava com a bicicletinha, aquela de aprendizagem, né? E ela queria tirar as rodinhas da bicicleta para poder pedalar mais rápido para me acompanhar na corrida. Então, isso também serve de incentivo, sabe? Então, ela queria andar mais rápido na bicicleta. Agora, no verão, nas nossas férias agora, a gente fez uma trilha, acho que foram 4 quilômetros e pouco, né? De sobe pedra e desce e meio do mato e tudo mais. Então, tem toda essa questão, né? De tu estar criando um ser ativo e em contato com a natureza, só coisa boa, só coisa positiva. Né? E isso vai ficar para depois, como a Tassi mencionou. Né? E essa memória do exercício com coisas positivas, do exercício com boas memórias, com coisas prazerosas, vai ficar. E essa pessoa não vai mais esquecer esse ponto importante, esse alicerce da vida. Não é? Muito interessante. Muito legal. Olha só, pessoal, quanta coisa interessante, quanta coisa importante, quantos tópicos, né, Michele, a gente debateu hoje, se conversam diretamente com tudo que nós tínhamos falado no podcast passado.
A gente, infelizmente, vem chegando aí ao fim. A gente, né, vai conversando, os Nós queríamos podcasts ficar fluem muito conversando bem. mais, pessoal. Né? Fica o convite aí para vocês nos acompanharem nos próximos podcasts, nos acompanharem em todas as nossas redes sociais acadêmicos da saúde. A gente queria agradecer imensamente do fundo do coração o Walter e a Tássia por estarem conosco de novo aí. Vocês querem deixar um recadinho aí pro pessoal? Nós que Academia, o que vocês quiserem falar, podem ficar à vontade. Então, enfim, a gente indica sempre, né, o exercício, a prática de exercício, desde a infância para adultos, para qualquer seja o público, desde gestantes a idosos, a quem tem problema cardíaco, né, enfim, alguma lesão, tudo, é sempre indicado o exercício, sempre bem orientado, né, com acompanhamento de um profissional adequado, não tem o que não, né, o que não possa fazer, ou se naquele momento não pode fazer, vai conseguir fazer em algum momento. Eu acho que... E quem isso, se interessou, né, pessoal, eles têm a academia, o estúdio, né? Uhum. Vai ficar aqui embaixo o link. Sigam eles nas redes sociais também. Vale muito a pena, pessoal. São pessoas muito gabaritadas para falar no que estão falando, né? Aqui a gente só traz os tops. Só os... A nata da nata. Nata. Não, muito obrigado pelo convite de novo. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma temporada de podcasts, né? Porque o assunto não se esgotou. Não. Tem muita coisa pra gente falar aqui, né? E agradecer pelo convite, né? Estamos sempre à disposição aí para outros, se for o caso. Se o pessoal gostou, esperamos que vocês tenham gostado, né? Do fundo do coração. Obrigado de verdade. E, assim, exercício, ele não ele é tudo. Exercício na nossa vida é tudo. Agora, a Tássia estava falando, né, se despedindo, e eu me lembrei, me deu um insight agora aqui. Né? Exercício é terapêutico. Em todos os âmbitos. Ele é psicoterapêutico, ele é fisicamente terapêutico. Então, eu tenho uma hérnia de disco na minha lombar. Exercício. Eu tenho uma pós-cirurgia do meu cruzado anterior, meu ligamento cruzado anterior do joelho. Exercício. Eu sou cardíaco. Exercício. Eu tenho obesidade. Exercício. Eu sou idoso. Exercício. Eu sou gestante. Exercício. Eu sou criança. Exercício. Treinamento de força é bom para criança? É bom para criança, se bem prescrito. E todo mundo pode. Todo mundo deve. Só querer, só basta querer. O prejuízo é só o repouso, né? Ficar parado. Não praticar o a não exercício. prática, que é Com certeza. a questão. E muito obrigada, pessoal. Agradecemos do fundo do coração. O Walter já ganhou a nossa super caneca, né? Mas hoje a gente trouxe uma pra Tássia e mais uma outra lembrancinha. Esperamos obrigada. que vocês gostem, como lembrança de todos Muito nós, obrigada. acadêmicos da saúde. Muito obrigada. Pessoal, então ficamos por aqui. Agradecemos aí a tua companhia, desejamos um bom carnaval, aproveite aí com juízo, né, com responsabilidade e até o próximo capítulo. Até, pessoal. Tchau, tchau.